Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. Pessoal, hoje eu vim falar sobre crescimento pessoal. Você aí que está me ouvindo, você quer saber como crescer, como sair do lugar, o que você precisa fazer para finalmente fazer aquilo que você deseja, ser aquilo que você gostaria de ser. É justamente isso, conseguir ser, conseguir chegar no lugar que você sempre quis. Como que a gente faz isso? É preciso entender alguns pontos que te prendem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no programa. Antes eu vou deixar 2 recadinhos para você. O primeiro recado é sobre a minha viagem ao Egito. Nós vamos em junho, então ainda dá tempo de você vir com a gente. Nós vamos no comecinho de junho. Gente, essa viagem está super facilitada, o Egito é super seguro. E é o seguinte, lá no Egito nós vamos participar de várias vivências, vamos conhecer os principais templos, as pirâmides, o museu lá no Cairo, vamos fazer um cruzeiro fabuloso pelo Rio Nilo, que é a parte que eu mais adoro da viagem. O ano passado eu fui 2 vezes, estou indo novamente, então junte-se a mim. Se você quiser saber informações sobre essa viagem, entra no meu Facebook, lá na minha página chama-se Jornadas. Aí você manda um recadinho para mim que eu vou te enviar as informações, tá bom, pessoal? Então, aí outro recadinho é o seguinte, para vocês que me ouvem, que me acompanham aqui, vocês sabem que eu falo algumas coisas, às vezes, da minha própria vida, e uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, que eu adoro os esportes. E um dos esportes que eu mais gosto é o judô, inclusive, que eu pratico, e os meus filhos. E nós tivemos um campeonato recentemente, onde lá na nossa academia, na Academia Pissarra de Judô, 3 atletas se classificaram para ir para o campeonato em Curitiba, que vai ser agora no comecinho de abril. E nós estamos precisando de ajuda para levar esses atletas a Curitiba. Então, se você é empresário, gostaria de ajudar, me manda um recadinho lá no Jornadas, lá no Facebook, e a gente vai ficar super feliz de contar com a sua ajuda. Eu vou deixar também nosso WhatsApp, você pode mandar um WhatsApp e a gente vai te mandar as informações. 0 operadora 11 969657748. Bom, vamos falar então sobre o nosso tema, crescer na vida, ser alguém, conseguir ser quem você deseja. Esse é o ponto, ser quem você deseja e não o que os outros desejaram um dia que você fosse. E quando a pessoa fica presa ao que desejaram dela, ao que colocaram para ela, principalmente os pais, o que acontece? A pessoa, ela não percebe que muitas vezes ela está seguindo algo de uma forma, não que seja uma forma errada, mas de uma forma que está atrapalhando em vez de ajudar. Eu costumo dizer no consultório o seguinte, que a gente precisa demitir os nossos pais, literalmente, da nossa vida. Por que literalmente? Porque, na verdade, é emocionalmente. Por quê? Porque a gente tem muitas coisas que a gente acredita que a gente tem que fazer para agradar, principalmente as pessoas que conviveram com a gente, mesmo que elas não existam mais hoje. A gente fica com aquele sentimento dentro, onde eu preciso ser aquilo que um dia projetaram para mim. E muitas vezes a pessoa não percebe que aquilo que foi projetado ou aquilo que foi colocado como algo que eles achavam que você podia ou não podia ser, é algo que na verdade não tem muitas vezes a ver com você. Então o que acontece? Você fica preso. Por exemplo, quando você teve um pai ou uma mãe que achava que a vida era muito difícil e eles colocaram isso para você, você cresceu ouvindo isso, você concebeu, querendo ou não querendo, né, como uma crença, você concebeu a ideia de que não dá para ir além. E essa ideia, nessa ideia você fica preso. Então é por isso que você não consegue muitas vezes. Por quê? Porque você tem ideias erradas a respeito do que você pode ou não conseguir, do como conseguir, do que é fácil, do que não é fácil. Então eu te pergunto, que crenças você tem a respeito de você mesmo e a respeito da sua própria vida que fazem você hoje continuar no lugar onde você está? Porque se você ainda não foi, se você ainda não conseguiu, se você ainda não chegou onde você deseja, é porque você tem crenças que estão te segurando. O que é crença, pessoal? Crença é tudo aquilo que você acredita. É o seu
modo de olhar para a vida, é um modo de entender a vida. Crença é um parâmetro que você usa. Então, certas coisas são ou não são. Certas verdades na sua cabeça têm que ser de uma determinada forma, ou são tal verdade, por exemplo. Mas, se você parar para pensar, de onde vêm essas verdades? Quem te ensinou sobre essas verdades? Provavelmente as pessoas que estavam à sua volta, os seus pais, os seus tios, os professores, né? A sociedade ali, principalmente quando você era bem pequeno. Então, você criou um parâmetro, vamos chamar assim, para olhar a vida. Então, foi através da lente destas pessoas que você aprendeu a enxergar o mundo. E essa lente, que é o grande X da questão. Você pode trocar essa lente se você desejar. E só que para você trocar, você precisa entender o que você enxerga, o que você sente, o que você percebe. Por quê? Se você foi criado, por exemplo, por pessoas que achavam que era difícil fazer certas coisas, você acabou criando essa verdade dentro de você. Então, você usa essa lente. Então, o que acontece? Você acaba ficando preso a essa questão onde você acaba achando que é difícil. E aí, o que acontece? Essa crença, ela se torna realidade na sua vida, porque você sente isso, e tudo que a gente sente, a gente faz acontecer. Então, tudo que a gente sente, a gente vibra. E o universo, as coisas, trazem de volta aquilo que a gente vibra. Esse é o X da questão. Que crenças seguram a sua vida? Que crenças são os pilares da sua vida? Imagina que a sua vida é um prédio, né? E que esse prédio, ele pode ser maravilhoso, bonito, moderno, ele pode ter tudo que você deseja, ou ele pode ser um prédio simplesmente ali, quadradão, simples, onde você está ali e não consegue sair daquilo, mas você pode reformar esse prédio. Você tem que ter essa ideia na sua cabeça que você pode se transformar sozinho. Então, para que você faça isso, você precisa entender que filtros você utiliza para a sua vida. Que olhar você utiliza? De quem são esses olhares? Porque eles são de alguém, você aprendeu com alguém. Quando eu falo deletar certas coisas da nossa vida, deletar os nossos pais, no bom sentido, tá, gente? Os pais são aquelas pessoas que nos trouxeram ao mundo e a gente tem que sentir uma imensa gratidão por isso. Só que não significa que sentir gratidão significa que eu tenho que ser fiel ao que a pessoa pensa. Eu posso simplesmente entender que tal pessoa, por exemplo, nós estamos falando aqui dos pais, tal pessoa entendeu certa coisa sobre a vida, certas coisas, e usa aquilo como parâmetro. Eu cresci ali, acabo usando também. Só que como eu vou além, eu posso estudar mais, eu posso hoje ter a condição de entender que aquele parâmetro, aquela ideia, ela não tem muito sentido, ela é uma ideia fraca. Por quê? Porque eles entenderam só até ali, eles não tiveram condições de estudar mais, de ir além. Então, para eles é o que funciona. O que a pessoa precisa entender, o que você precisa entender é o seguinte, que nós temos ideias que funcionam como realidades pra gente, até o momento, prestem bem atenção, que você entende que dá para fazer de outro jeito. E aí tudo muda, você muda o paradigma, você muda a sua vida, né? Quando você acredita que não dá para fazer, por exemplo, algo de uma determinada maneira, aí chega alguém que fala, dá sim, e te mostra, e você olha para essa pessoa e fala, poxa, é verdade. Então, você não consegue mais fazer do jeito anterior, você não consegue mais encolher. Então, isso é crescimento. Mas, para que você chegue nesse ponto, principalmente sozinho, porque se você fizer isso sozinho, fica muito mais forte, vamos chamar assim, você consegue muito mais rápido. Para que você consiga fazer isso, você tem que chegar num ponto onde você tem que ser verdadeiro com você e olhar onde eu estou. O que eu tenho de verdade? Que crenças são essas minhas? Elas funcionam? Elas me atrapalham? Elas ajudam ou elas pioram? Esse é o ponto. Por que eu aprendi a entender que certas coisas na minha vida, elas têm que ser de uma determinada forma somente? Esse é o ponto, pessoal. Então, é importante você entender que, para que você mude sua vida, você precisa mudar as suas crenças interiores, aquilo que você acredita sobre a vida e sobre você mesmo, sobre suas capacidades. E quando você faz essa mudança, algo fantástico vai acontecer dentro de você, porque você vai simplesmente passar a ser a pessoa que você sempre quis ser. Você vai ter muita verdade com você mesmo, então você vai observar o que falta na sua vida, você vai buscar o que falta, então você vai conseguir.
Porque é como uma receita. Se você tiver a receita, com certeza você vai conseguir. Se você não tiver a receita, você vai tentar. E nem sempre aquele bolo que você quer que fique pronto vai ficar pronto, porque pode ser que ele encrue, pode ser que ele não fique exatamente com o gosto que você deseja. Por quê? Porque você ainda não aprendeu a usar a receita certa. Quando você aprende a usar a receita, tudo se abre, tudo funciona. Pessoal, é importante entender que mudar é essencial para que você consiga fazer algo diferente na sua vida. Se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, você vai conseguir tudo da mesma forma, vai conseguir o mesmo resultado. Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, quando dentro dela brota essa vontade de mudar, junto com isso, brota a força. Por quê? Porque quando a pessoa ela olha para ela mesma e ela admite, porque precisa ter muita coragem para admitir, poxa, eu ainda não consigo ser o que eu gostaria de ser, eu ainda não consegui as coisas que eu desejo, né? Quando a pessoa chega nesse ponto, ela percebe outra coisa importante junto com isso, que é o seguinte, que ela sozinha ainda não conseguiu, então ela tem que entender coisas que ela ainda não conseguiu entender. E aí que entra as ajudas. Por quê? Porque quando você tem uma pessoa de fora, com mais experiência, com uma visão diferente a respeito daquilo que você precisa fazer, daquilo que você deseja mudar, aí a pessoa tem condições de te ajudar. E é isso que eu faço lá no meu processo, nas 10 semanas com as pessoas, que acontecem grandes transformações. Por quê? Porque a gente olha juntos para aquilo que a pessoa está sendo, para aquilo que ela consegue ser, para tudo que ela conseguiu até agora, ou que ela não conseguiu, e aí a gente cria um caminho. Nessa criação desse caminho, eu vou fazer duas coisas. Eu vou te estruturar emocionalmente, vou te dar recursos emocionais para que você lide com as situações de uma forma bem prática e bem fácil. Isso é bastante baseado em programação neurolinguística e na própria psicologia. E eu vou trabalhar o seu inconsciente para que você passe a se sentir diferente. E aí a grande transformação vai acontecer. Simples assim. Pessoal, vou deixar o nosso WhatsApp, manda um recadinho lá para mim, um oi, a gente vai te mandar as informações de como funciona esse programa de 10 semanas, que realmente pode fazer uma grande mudança na sua vida. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. Tem também o nosso telefone no horário comercial, que é 0 operadora 11 4327 4301. Repetindo, 4327 4301. Se você preferir, entra lá no meu site cristinalong.com.br ou lá no meu canal no YouTube, que é Cristina Long. Lá tem as informações dos meus atendimentos, desse programa de 10 semanas que transforma realmente. Olha lá os depoimentos, você vai entender do que eu estou falando. Tem também as informações sobre a viagem ao Egito, sobre ajudar os atletas, se você gostaria de ajudar a empresário e gostaria de ajudar aí esses atletas do judô, entra lá, me manda um recadinho que a gente vai te mandar as informações. Bom, nós estamos falando então sobre esse ser, sobre crescer na vida, né? Crescer significa andar, significa ir para frente, significa se desenvolver, ou seja, sair de onde você se encontra. Então, para que você saia de onde você se encontra, você precisa entender o que te segura aí. Porque se você fica andando em círculos, se você fica na autossabotagem, se você consegue coisas na sua vida, mas nada é suficiente ainda para que realmente você sinta que você é aquela pessoa que você deseja ser, significa que você está preso a essas crenças, você está preso a esses sentimentos que te seguram. Então, se você está preso a esse sentimento que te segura, você precisa entender que é um sentimento, literalmente. Então, o sentimento faz você se sentir de uma determinada forma. E o que acontece com isso? Quando você sente que você não pode, que é difícil, que você não consegue, olha, não importa o que você faça, que você realmente não vai conseguir. Por quê? Porque é como se tivesse gravado dentro de você esse fracasso. Então, você tem essa ideia de fracasso, você tem essa ideia de que você até sabe muita coisa. Eu vejo pessoas assim, por exemplo, que estudam muito, que na teoria elas sabem muito, elas sabem o como, mas elas não conseguem, porque dentro dela tem gravado esse sentimento. Então, é importante você entender o seguinte, que eu preciso
tirar essa programação de você. Como eu faço isso? Através da hipnose, principalmente, da programação neurolinguística, também em outras técnicas que eu utilizo ali no consultório ao longo dessas 10 semanas, onde eu vou reprogramar a sua mente. Além de reprogramar a sua mente, eu vou trabalhar com a sua estrutura emocional. Porque não adianta a gente reprogramar e a pessoa não perceber as maluquices que ela faz, ela não perceber as incoerências, ela não perceber como lidar com as pessoas. Gente, a PNL tem muitos recursos de comunicação, muitas estratégias para conseguir fazer as coisas de um modo mais fácil, para conseguir até negociar as coisas em todos os sentidos. Então, o que eu ensino? Esses truques, vamos chamar de truques, porque é como se fosse realmente uma mágica, porque quando você descobre como fazer e você faz e fica fácil, e você fala assim, poxa, Cristina, eu tentei tanto me relacionar com tal pessoa, me dar bem com tal pessoa que eu não gosto, que eu achava que eu não gostava, e hoje eu percebo que, na verdade, só tinha algumas diferenças, que eu aprendi a olhar para elas, eu aprendi a resolver, eu aprendi a usar as palavras certas, eu aprendi a usar o modo correto de se colocar, e de repente a mágica acontece. É simples assim, pessoal. Só que junto com isso, como eu disse aqui, eu vou trabalhar internamente os seus recursos para que você se sinta capaz. E quando eu digo trabalhar internamente, eu também quero dizer com isso reprogramar. Então eu tiro aquela programação de quando você era criança, que você entendeu que não podia, entendeu que era difícil, entendeu que não tinha capacidade. Talvez porque falaram diretamente por você, ou talvez porque eram só crenças mesmo, é o modo de ver a vida das pessoas que estavam à sua volta. Então, você incorporou isso dentro de você. Então, a partir do momento que tira-se essa ideia de que você não pode, você vai conseguir. É fabuloso o processo, pessoal. Esse ano eu faço 20 anos trabalhando como terapeuta. Adoro essas técnicas porque eu vejo que realmente funciona. As pessoas me escrevem lá, olha lá na minha página, dá uma olhada nos depoimentos que você vai entender do que eu estou falando. A minha página é cristinalong.com.br, ou então entra lá no Facebook. Lá no Facebook, a minha página chama-se Jornadas. Lá eu coloco diariamente dicas a respeito dessa estrutura emocional que você precisa ter, dessa estrutura emocional que você precisa criar na sua vida para que você finalmente consiga ser quem você deseja ser. Porque é uma estrutura. Pense o seguinte, que a pessoa que é bem estruturada, ela também é bem sucedida. Pode reparar, as pessoas que são bem sucedidas, elas têm que ter uma estrutura emocional para se manter no sucesso. Porque se ela não tiver, ela cai. Ela pode até chegar lá sem querer, mas ela cai. Então, se a pessoa não tiver essa estrutura, que essa fortaleza emocional, ela não consegue. É simples assim, pessoal. Me manda lá um WhatsApp, eu vou te mandar as informações sobre esse processo de 10 semanas. Eu atendo em São Paulo, no Brooklyn, mas é possível fazer isso também via Skype. Eu atendo muita gente do interior de São Paulo, de outras cidades e também de fora do Brasil. Então, entra lá que eu vou te mandar as informações. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 96 965 7748, repetindo, 96 965 7748, ou você pode ligar no horário comercial para o 43 27 4301. E as pessoas têm me perguntado o que pode ser trabalhado com tudo isso, com essas técnicas. Quase qualquer coisa. Quase, porque não dá para fazer tudo. Mas olha, é muito comum eu trabalhar traumas, medos, ansiedades, sentimentos de rejeição, autossabotagens. É muito comum no consultório onde a pessoa ela faz de tudo para, de uma forma inconsciente, não conseguir passar de um determinado patamar na vida, porque tem gravado dentro dela, também de uma forma inconsciente, aquele sentimento que diz você não pode ou não deve ir além de tal lugar, vamos chamar assim. Então, o que acontece? A pessoa, ela até quer, ela deseja, ela tem o caminho, ela sabe o como, mas ela não consegue. Por quê? Está programado que ela não pode. É como se algo muito ruim fosse acontecer se ela fosse além. Então, é uma defesa. Quando a gente tira essa defesa, a pessoa passa a conseguir. É muito interessante. As pessoas chegam na semana seguinte e falam, Cristina, eu consegui. Eu fiz aquilo que eu precisava fazer. Eu estou me sentindo muito bem, porque eu vou criar dentro de você esse sentimento de sucesso com você mesmo. Então, você vai começar a perceber que você não vai precisar mais dos outros para conseguir o que você deseja. Você não vai ficar mais dependendo do outro, não vai ficar esperando pela aprovação do outro.
outro, não vai ficar esperando que o outro faça as coisas por você. Você vai passar a fazer o que é necessário sozinho na sua própria vida. E isso é super necessário, você entender que você precisa ir sozinho, né? Porque quando você fica esperando pela piedade do outro, então você fica ali no complexo de vítima, onde você quer ser visto pelo outro, você quer ser amado pelo outro, você acaba se auto-sabotando. Porque você está, na verdade, querendo amor, você está querendo chamar atenção para receber amor dos outros. Mas você não precisa disso. Quando você entende dentro de você que você não precisa disso e que você pode conseguir de um modo mais inteligente aquilo que você quer, o que acontece? A grande transformação vai acontecer. Como eu disse, eu vou te estruturar emocionalmente com dicas, com sugestões, com colocações onde eu vou falar faz isso, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo outro. Você vai me contar sobre a sua vida inteira. E nós vamos olhar para a sua vida, vamos entender o porquê das coisas e a partir disso nós vamos criar um caminho. E, gente, é um caminho rápido, porque 10 semanas passam muito rápido. As pessoas realmente fazem uma grande transformação em 10 semanas. E olha, eu pego todo tipo de casos inclusive de pessoas que ficaram presas às situações que elas viviam por 30, 40 anos, presas também por situações emocionais onde a pessoa às vezes não conseguia nem sair de casa, não conseguia olhar, ela se autorrejeitava. E traumas também, quando a pessoa tem traumas, muitos medos de qualquer coisa, medo de inseto, medo de coisas, medo de pessoas, medo de falar em público, isso trava a pessoa. Quando a pessoa fica travada, ela não consegue. Ela não sai do lugar. Então, você precisa compreender que para sair do lugar, para crescer na sua vida, para conseguir atingir um patamar que você deseja, você também precisa se mover emocionalmente. Ou seja, usar outros tipos de emoções, de sentimentos, de visões, de crenças a respeito daquilo que você quer ou não fazer, daquilo que você pode ou não fazer, daquilo que você é capaz. Então, o que acontece? A transformação vai acontecer de dentro para fora. E acontece, gente, é uma técnica e é uma técnica que funciona. Então, deixando de novo o nosso WhatsApp, manda lá um oi pra gente, a gente vai te mandar as informações. Lembrando que a gente não atende esse telefone, é só o WhatsApp mesmo, 9696577748, repetindo, 9696577748, tem um do nosso consultório, lá no consultório somente no horário comercial. Lembrando que a 0 operadora 11 43 27 43 01, repetindo, 43 27 43 01. Pessoal, lembrem que eu fiz um aplicativo grátis para vocês, é só baixar lá na loja de aplicativo, e nesse aplicativo que chama-se Cristina Long Power Mind, põe lá Cristina Long que você vai me achar. É um aplicativo com cotas de autoajuda, onde você vai ter ajuda quando você precisar, quando você não se sentir bem, quando você não estiver num bom dia, você entra lá no aplicativo e você vai ler algumas coisas que vão fazer você observar a sua vida de um outro ângulo. E você vai ter apoio. Então, é muito interessante. As pessoas têm me inscrito e falado, Cristina, nossa, quando eu não estou muito bem ou quando eu estou querendo me incentivar de alguma forma, eu vou lá no aplicativo, coloco lá como que eu estou me sentindo e, de repente, tudo se transforma. É muito interessante. Então, entrem lá, pessoal. Cristina Long Power Mind. Entra lá na loja de aplicativo e você vai conseguir baixar o aplicativo, que é grátis. Pessoal, se você quiser ir para o Egito comigo, lembrando, em junho, tá super facilitada, venha comigo, eu vou acompanhar você na viagem desde o Brasil, e lá nós vamos fazer uma viagem fabulosa, você vai se transformar nessa viagem com certeza. Então, entra lá no nosso WhatsApp, 969657748, repetindo, 0 operadora 11, 969657748, tem também o meu site, cristinalong.com.br, lembrando que Long se escreve LONGHI. Pessoal, 969657748. E é isso, até o próximo programa, boa noite.